Olá, oitavo ano! Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre tipos de predicado. No início do trimestre, nós fizemos uma revisão sobre tipos de sujeito. Então, o que na verdade é o predicado? É tudo o que nós falamos a respeito do sujeito. Vocês já tiveram uma noção lá no sétimo ano, certo? Então, tudo que eu falo do sujeito é o predicado da frase. Então, eu vou observar o seguinte: se eu tenho um sujeito oculto, ele não vai aparecer na frase, então toda a frase vai ser predicado. Então, tudo aquilo que se refere ao sujeito, eu vou chamar de predicado. Vou dar um exemplo, na frase João foi ao mercado. O foi ao mercado, que é o que eu falo sobre o João, vai ser o predicado, então, da frase. Eu tenho três tipos de predicado. Eu tenho o predicado verbal, eu tenho o predicado nominal e tenho o predicado verbo nominal. O que é o predicado verbal? O predicado verbal é porque a palavra principal, o núcleo deste predicado, é uma palavra que indica ação, ou seja, é um verbo. Ele indica uma ação, ele indica um movimento, certo? Por exemplo, os alunos estudam todos os dias para o concurso. O que eu falo sobre o sujeito é que eles estudam todos os dias para o concurso. Esse vai ser meu predicado. Ele vai ser verbal porque, olhem, ele está em negrito até. Tem a palavra estudam, que é um verbo, é uma ação. Por esse motivo, esse predicado é verbal. Então, resumindo, predicado verbal tem que ter um verbo indicando ação, certo? Predicado nominal. Predicado nominal é um predicado que a palavra mais importante dele vai ser um nome, uma característica, na verdade, do sujeito, que ele está exercendo, então, uma função chamada predicativo do sujeito, ou seja, aquilo que dá uma característica, que ele dá um significado ao sujeito, exprimindo a forma dele ser, a forma dele pensar. Esse predicativo, ele está sempre após um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação, né? É um verbo que vai fazer a ponte entre o sujeito e o predicado, no caso, nominal, predicativo. Por exemplo, ela está cansada. O estar é um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Depois eu vou mostrar para vocês, né? Mas um é o verbo ser, é o verbo estar, é o verbo ficar. Então, eu estou indicando uma característica do sujeito, do ela, que é o cansada. Então, a palavra principal vai ser cansada. Então, olha só, a palavra principal, o núcleo do predicado nominal, sempre está após um verbo de ligação. Outro exemplo, as taxas de juros continuam elevadas. Então, eu estou caracterizando as taxas de juros, né? Após o verbo. Então, é um predicado nominal. Então, para ser predicado nominal, tem que ter um verbo de ligação e após o verbo de ligação tem que ter o predicativo, tem que ter uma caracterização, uma característica do sujeito, certo? Então, só para lembrar, quais são os verbos de ligação? Vou citar alguns: o verbo ser, o verbo estar, o continuar, o andar, permanecer, parecer, ficar. Só prestar atenção para o verbo andar. O verbo andar, se eu falo assim, ó, eu ando rapidamente. Nesse caso, o verbo andar, ele é uma ação, ele não é um verbo de ligação. Quando o verbo andar vai ser de ligação? Quando eu falo assim, ó, ele anda triste. É quando eu conseguir substituir esse anda por ele está triste ou ele continua triste, certo? Indicando um estado. Aí vai ser verbo de ligação. E eu coloquei os verbos de ligação como exemplo aqui no infinitivo, mas na frase ele vai aparecer conjugado. Então, eu sou, tu és, ele é, estava, continuei, andei, permaneceu, permaneci, eles vão estar conjugados os verbos. Até aqui entendendo? Então vamos adiante. O que é o predicado verbo nominal? Na verdade, o predicado verbo nominal é porque ele tem dois núcleos: um verbo, que é uma ação, e o predicativo, que se refere ao sujeito, à caracterização dele, certo? Então, vou dar um exemplo para explicar melhor. Olha a frase: os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Eu tenho o verbo estudaram, que é uma ação.
E depois do verbo de ação, eu tenho cautelosos, que indica como estavam estes alunos. É como se eu tivesse duas frases ali, usando um verbo só. É como se eu tivesse: os alunos estudaram para o simulado e os alunos estavam ou foram cautelosos. Eu faço a junção dessas duas frases, retirando então o verbo de ligação e deixando só o verbo de ação e o predicativo, que é a característica. Por isso que ele é um predicado verbo nominal. Ele é um predicado que tem um verbo de ação e depois do verbo de ação ele tem um predicativo, ele tem uma caracterização do meu sujeito, certo? Então agora nós vamos fazer algumas atividades para gravar um pouquinho este assunto. E assim, ó, nessa atividade, algumas são do livro didático de vocês, tá? Façam com bastante atenção, releio não, né? Vejam novamente as anotações que vocês vão fazer deste áudio. E outra situação, os alunos que ainda não entregaram a atividade avaliativa, faça a entrega, pois esta semana eu estarei fazendo a devolutiva com nota destas avaliações. E tem vários alunos que estão com nota em aberto, certo? Uma boa aula para todos vocês, uma boa semana.